mais 3, com mais 2, com mais 2. Eu cheguei em 2011. Eu cheguei com meus pais. E quando eu tinha 11 anos, aí a gente foi para um culto no hotel, que era a igreja. Eu cheguei na inauguração mesmo, em 99. Dia 27 de novembro de 1999. Antes era Márcio, ele me chamava de Maria, fazia várias brincadeiras. Eu demorei muito tempo para conseguir chamar ele de pastor Márcio, porque para mim ele era Márcio, amigo do meu irmão, da juventude. Foi aqui onde eu aprendi que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Num momento muito difícil, nós tivemos o acolhimento. Nós já namorávamos, mas digamos que a gente antecipou as coisas e eu engravidei antes da gente casar. Pelo menos eu me senti muito acolhida, muito abraçada pelo então postulante Márcio, que foi até a minha casa me visitar. Nem pastor meu era na época, mas tomou essa atitude e para mim ela foi muito impactante. Apoiar o meu esposo foi entender o meu chamado. Estar ao lado dele foi viver aventuras que talvez, eu diria, eu nunca viveria sozinha. Nós entendemos que era tempo de ir na praia, ou no bairro do Bessa, mais especificamente, começar então um trabalho de evangelização. Não havia seguidores, nem redes sociais na época. Quando o Márcio ele compartilhou comigo do chamado dele, e nós éramos namorados, e ele tinha um desejo muito grande de plantar igrejas. E havia algumas pessoas que de alguma forma acreditaram em um jovem de apenas 21 anos de idade. O apoio do pastor Souza, né, naquela época foi fundamental para que a gente fosse impulsionado, enviado, claro que num contexto bem diferente do que a gente vive hoje, mas era o que nós tínhamos naquele momento. Eu era apenas um casal, eu e Marina, e a gente estava indo para a igreja. Foi no dia que a gente decidiu frequentar a igreja, ser família naquela igreja. Foi no dia que estourou a bolsa de Letícia, foi quando Letícia nasceu, nesse mesmo domingo, no dia que a gente decidiu ser família, em família comunhão. Ele sempre foi o líder da turma, ele sempre que estava à frente tanto das coisas boas como dos desafios que a gente viveu. Lembro-me como se fosse hoje, aqui na Escola Municipal Frei Albino. A expectativa era elevadíssima. O pequeno problema é que a escola estava fechada. Havíamos combinado com uma direção da escola e recebido a sua autorização. Contudo, o porteiro, infelizmente, ele não compareceu. Havia saído para beber. Nós não tínhamos o que tanto precisávamos. Como ao longo dessa história, muitas vezes, nós também não tivemos a chave que facilitaria a abertura do cadeado. Eu esperei apenas o reverendo Souza dar as costas e rapidamente eu saltei esse portão. E do outro lado eu peguei então um paralelepípedo e fui lá e quebrei o cadeado. Eu dizia, meu Deus, isso é um vandalismo, misericórdia, a gente não tinha noção do que era isso, mas aprove ao Senhor tudo que a gente viveu. Desculpa, gente, pode parecer vandalismo, pode parecer uma obstrução de propriedade, mas na verdade o que eu estava fazendo no ímpeto de um coração missionário era querer começar um trabalho de evangelização. Então quando eu cheguei, na verdade as pessoas já estavam entrando, né? Quando eu cheguei lá no portão, mas foi bem impactante. Hoje nós temos visto ao longo dessa história que a quebra desse cadeado fez toda a diferença para que pudéssemos experimentar tudo aquilo que o Pai tinha reservado para nós. As primeiras pessoas que foram alcançadas e que de fato nos ajudaram muito para que tudo isso acontecesse foi a minha família biológica. Meu pai e minha mãe foram grandes incentivadores, grandes apoiadores. O que mais me marcou e ainda me marca, na verdade, é a forma que os nossos pais espirituais nos envolvem na família, nos empodera, nos faz viver novos ciclos em Deus e nos faz avançar ainda mais. Aqui eu tenho uma família que muitas vezes é mais presente do que a minha família de sangue. Eu pertencer a essa família, ter crescido espiritualmente aqui, num lugar onde eu muitas vezes não acreditei em mim, as pessoas acreditaram e impulsionam até hoje as gerações que nós fizemos, que são os nossos filhos. Nesses 24 anos de história, os meus filhos nasceram, cresceram e ainda vão permanecer na igreja por muito tempo.
Hoje, gratidão a Deus por Ele ter tornado um sonho do bispo e da pastora Linda em uma realidade. Parece mentira. Isso aqui que a gente está hoje parece mentira. Quando eu lembro assim da nossa igrejinha pequena, era muita dificuldade. Nós compramos aquele primeiro terreno e Deus nos deu a graça de comprar o segundo e nós construímos. A Terra Prometida foi algo tão distante, mas que assim como a gente já passou pela primeira campanha da Terra Prometida lá atrás, a gente sabia que o mesmo Deus que fez lá atrás, Ele ia fazer de novo. As pessoas que estão aqui passaram por todas as fases da minha vida. E a única coisa que a gente tinha fora a nossa família era a comunhão. Como ela é a minha vida, como eu disse, né? Ela faz parte da minha vida, dos meus filhos. Ela me ajudou na criação dos meus filhos, ela faz parte da minha história, me ajudando a cada dia ser melhor. Eu não consigo ver a minha história, a história da minha família sem a igreja, a comunhão. Não imagine Ana Beatriz, quando eu morava no Altiplano, quando a gente congregava aqui no Bessa, e quando a gente passava para vir, a gente vinha pela beira-mar, né? E quando a gente vinha vindo, tinha muita gente na calçadinha, né, nos domingos. Eu me lembro que um comentário que ela fazia era: mamãe, essas pessoas não vão para a igreja não, porque ela desde pequena, isso ela pequenininha, né, com 10 anos, ela desde pequena foi acostumada todo domingo na igreja. Mas para mim é natural tá aqui. Eu não conheço outra vida, na verdade. Somos pais biológicos de 3 crianças que nasceram aqui. Inclusive a nossa filha mais velha, Emília, ela é o primeiro bebê aqui da catedral. Foi o primeiro nascimento, na época, né, a comunhão, a igrejinha, ela foi o primeiro nascimento, o primeiro bebê da igreja. Então nós temos visto um grande impacto através de cada vida, através de cada família, restaurada, abençoada. Então, quando eu entro aqui e vejo isso, eu disse, meu Deus. Hoje há uma certeza, hoje há uma convicção, hoje há uma visão muito ajustada. Um sonho que está se tornando realidade, mas o que traz mais alegria ao coração é saber que isso vai ser dado continuidade. E as crianças de hoje serão os pastores de amanhã. Pensar no nosso estado, na nossa cidade, que a nossa igreja local ela está, é pensar que nós somos essa luz e que ela ilumina. Nós sabemos exatamente de onde saímos e ao longo da jornada as rotas foram sendo ajustadas. Eu creio no crescimento maior para a nossa igreja. Bispo, pastora, muito obrigado até aqui por tudo que vocês fizeram na minha vida, na vida da minha família. Quero agradecer assim de coração. E a gente é muito orgulhoso por tudo isso que a gente passou. Eu costumo dizer para quem é mais de perto que tudo que eu conquistei na minha vida adveio da igreja. Seja trabalho, seja filhos, seja oração, seja conexão. Bispo, pastora, muito obrigado por tudo. É uma honra estar aqui. A gente não nós estamos aqui. E nós somos muito bem preparados, treinados, amados e enviados. Nós acreditamos que Ele tem muito mais, mas nós nesse momento queremos ser gratos por onde chegamos, com um senso de responsabilidade forte no coração, mas um privilégio que nós temos convicção. Como é bom fazer parte de uma igreja família. Muito obrigado por você que acreditou e acredita, por você que está na mesma direção, na mesma visão do cumprimento da missão. Obrigado. Família, Catedral Comunhão, Igreja Anglicana no Brasil, Diocese de João Pessoa.